Olá Brasil, olá YouTube, olá podcast, sejam muito bem-vindos ao canal J Great. Eu sou o João da Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos, livros e músicas. E hoje, finalmente, vamos falar sobre Pânico 5, que estreou lá em janeiro. Me lembro porque eu fui na estreia desse filme e eu me lembro que eu escrevi o roteiro, porém eu não tive a oportunidade de falar aqui no canal para vocês. E assim, é ruim, não, brincadeira, é muito bom. Eu preciso comentar com vocês que, inclusive, se você não sabe, a gente reuniu com uma galera bem legal para a gente debater sobre esse filme, né? A gente fez um podcast muito interessante lá no Criticast. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder nos ouvir lá, e alguns trechinhos do podcast eu vou trazer aqui para esse vídeo. Algo que não acertava, que sempre estava errando, sempre era esfaqueado em todo filme, né? E nesse ele tá, lógico, tá mais velho, que já se passou muitos anos, mas realmente mostrou, tipo, a evolução dele. Ele já tem um tom um pouquinho mais sério. Ainda faz algumas piadas, mas, né? Só que esse não. Esse ele já tá bem mais velhaco, realmente. Ele já tá bem mais velhaco em tudo. Vou tentar trazer algumas mudanças aqui no canal. Se ficar legal, eu posso fazer mais dessa forma. E aí a gente fala mais disso, né? E assim, se vocês acham que eu fiz aquele meu vídeo do resumindo a franquia, que foi um dos vídeos mais trabalhados que eu fiz nesse canal e que poucas pessoas viram, mas enfim, vamos lá, depois da vinheta a gente fala sobre Pânico 5 com spoiler e vamos lá. Scream ou Pânico 5, ou você pode chamar como Pânico, é um filme de terror e suspense slasher de 2022, dirigido por Benedict Open e Tyler Gillett, os mesmos diretores aí por trás do filme Casamento Sangrento, e escrito por Guy Busick e James Van Der Beek, com distribuição da Paramount. O filme ele é estrelado por alguns atores ali dos 4 filmes, ou seja, David Arquette, Courtney Cox e a Neve Campbell, né? E só que essa franquia também ela tem novos personagens que são interpretados pela Jenna Ortega, Jack Quaid, Aciona Ben Amar, Mason Golding, Dylan Minnette, Mike Madison e a James Savoy Brown. O filme Pânico 5, ou apenas Pânico, nos leva de volta a Woodsboro, depois dos acontecimentos do primeiro filme, onde a jovem Tara, interpretada por Jenna Ortega, é atacada por um assassino com a máscara do Ghostface. Por pouco ela sobrevive, o que faz com que sua irmã mais velha, sendo interpretada por Melissa Barreira, volte à cidade. As duas ficaram sem contato por anos, e a primeira boa surpresa é que o filme revela o primeiro plot twist, é que ambas são filhas do assassino do primeiro filme, que é o Billy Loomis. E claro que Sam, seu namorado, e os amigos de Tara então entram em uma batalha de sobrevivência e precisam descobrir quem está por trás da máscara do Ghostface. É bem engraçado como algumas franquias, principalmente do terror, elas começam com aquele primeiro filme muito bom, um grande clássico do cinema, e a gente observa como essas franquias elas se desgastam muito ao longo de todos os seus filmes. Um exemplo que eu posso citar aqui é Halloween, Sexta-feira 13, Hellraiser, filmes como, sei lá, principalmente do subgênero slasher, né? E é bem interessante porque, incrivelmente, Pânico não ainda sofreu nessa, que eu chamo aqui, nessa maldição cinematográfica dos filmes de terror. Eu assisti esse filme na estreia, tava lá, né? O único probleminha que eu tive com esse filme foi que tinha
uns adolescentes, e eu já não gosto de adolescente, e o povo não calava a boca. E aí... Na minha sessão também. Pô, velho. Minha sessão tava vazia, glória a Deus. Fazia assim, 10 pessoas. Né? Curiosamente, eu gostei muito desse Pânico. Eu acho que ele tem uma brincadeira bem interessante, que brinca até com algumas sutilezas de Matrix 4, né? O filme, ele é um reinício da franquia, mas ele também é uma continuação do quarto filme, né? Se a gente perceber, tem nomes como prequels, ou a gente está vivendo hoje na era dos revivals, dos reboots, né? E isso é bem interessante. Como essas palavrinhas a gente vai ouvir daqui para frente, né? Primeiramente, eu já queria deixar muito bem claro que eu não amei o filme de uma forma, nossa, é o melhor filme de terror que a gente viu esse ano. Não, sim, é porque o mês de janeiro e o mês de fevereiro, né, ele é um mês de descarte. Curiosamente, eu gostei muito desse filme, sabe? Eu acho que esse é um dos filmes mais sangrentos da franquia, e eu tava com muito medo quando saíram ali algumas coisas. Eu fiquei ainda com aquela coisa presa com Halloween Kills, que foi uma grande decepção. E também recentemente a gente teve uma saga da Serra Elétrica, que foi uma porcaria. Porque assim, eles são filmes muito gráficos, eles são filmes muito violentos, mas eles não têm um roteiro tão aprofundado. E curiosamente aqui a dupla de diretores de O Casamento Sangrento também utilizaram uma coisa que já foi apresentada no filme. Por exemplo, tem muitas cenas que são muito apropriadas de um cinema mais Wes-Craviano, sabe? A metalinguagem, a forma como a história ela é contada, a forma como cada personagem é inserido aqui, né? Eu já quero deixar muito bem claro que tem cenas aqui que eu acho bem mal feitas aqui, em sentido de que não fariam sentido. Mas eu fico com aquela sensação que os diretores, eles souberam sim o que eles queriam fazer. E por que eu tô lançando esse vídeo agora? Porque já faz umas 2 ou 3 semanas que foi anunciado que vai ter um Pânico 6. Eu fiquei muito feliz entre planos, porque eu ainda tô com o pé atrás. Mas eu gostei muito desse filme ter muitos fãs, sabe? E o terror merece isso, né? A gente tem sempre o fã do terror, mas eu vejo que Pânico tá tão inserido na cultura pop, tá tão inserido nesse tipo de coisa, que é bem interessante, sabe? Primeiramente, temos aqui aquela cena clássica que tem em todos os filmes de Pânico, onde uma jovem, ela recebe uma ligação do assassino, o assassino revela, o assassino ataca essa personagem. Mas eu acho que o subtexto de Pânico 5 é muito interessante. Ele brinca com a sua própria opinião sobre o filme, né? Se você não gostar do filme, o filme ele já está te dando uma autorresposta, né? Também aqui tem uma certa discussão sobre o cinema de terror das antigas e o cinema de terror da atualidade, né? A jovem Tara, ela adora terror psicológico, principalmente Babadook, A Bruxa, O Hereditário, e também tem muitas sutilezas sobre o cinema do Jordan Peele, né? E um dos diálogos deles, eles sempre falam, né, ali sobre como o Jordan Peele é importante, e eu acho isso muito interessante. Além disso, esse é um filme que usa muitos ao seu favor a brincadeira da metalinguagem, que não é algo muito novo aqui nessa franquia. É uma franquia que sabe fazer isso. E eu gosto muito de como, principalmente, gente, fotografia, iluminação é primordial em um filme. E aqui, por ser terror, por ser um filme mais denso nesse sentido, esse filme funcionou muito aqui. A direção de fotografia, principalmente, usa e abusa de planos mais longos. Inclusive, tem uma cena que eu acho muito interessante, que é a cena
onde tem o Wes, sim, o Wes, que é interpretado pelo Dylan Minnette, que sim, é uma homenagem ao Wes Craven, né, que ele tem o mesmo nome do diretor, né, do primeiro filme, e eu gosto de como isso é concentrado. Tem uma morte que acontece com a mãe do Wes, que é uma detetive, né, que ela apareceu lá no quarto filme, que eu fiquei muito feliz por assistir por ter essa atriz de volta, né? E assim, essa cena ela me lembra muito Psicose, porque tem a cena do banheiro e o assassino até brinca ali. Você já assistiu Psicose? Então tem muito disso. Além disso, temos também jovens muito burros aqui nesse filme, que não necessariamente é um ponto negativo. É da menina que faz tipo aquela nerd que sabe tudo sobre filmes de terror. Eu acabei esquecendo o nome dela, mas eu gostaria de saber mais sobre essa atriz. Eu vou pesquisar depois, quem sabe eu posso estudar mais sobre essa atriz, mas ela é muito boa. Ela é uma coadjuvante que lembrou um pouco ali o Randy. Eu já gostaria de falar um pouco sobre o Dewey, que o Dewey ele é um dos meus personagens favoritos de toda a saga, e mesmo estando ali um ponto sobre como o personagem ele foi se desenvolvendo ao longo dos filmes, muitas ideias bem interessantes que falavam que foi uma de mau gosto que fizeram com o Dewey. E tem algo ali que faz sentido. Por exemplo, tem toda essa coisa do Dewey, né? Ele, nesse filme aqui, ele é tipo assim, ele é o estereótipo do policial acabado, sabe? Ele, depois que ele terminou ali o seu casamento com a Gale, né? Ele fica muito velho, ele começa a beber, ele fica triste, ele abandona o seu trabalho, abandona a polícia e tudo mais. Eu não digo que eu vejo como um mau gosto, sabe? Mas tem muito isso, sabe? Uma das coisas mais primordiais de Pânico 5 é a crítica ao fandom, sabe? Sabe quando você vê aí nas notícias de cinema sobre a fandom da DC, a fandom da Marvel, fandom de grandes filmes aí da história do cinema, sabe? Como esses fãs, eles tendem a ser achados. O filme se autocritica e, além do mais, ele se autocritica e critica outras coisas, como Hollywood quer porque quer fazer muitas sequências, quer porque quer faturar, quer porque quer fazer isso. Então o filme ele também brinca muito com isso, e principalmente Pânico 5 é um filme que brinca muito com os clichês dos filmes de terror. Não é de hoje que o filme faz isso. Eu acho que lá em 96 e 97 também, lá no segundo filme, ele brincava muito mais. Eu gostaria também de falar aqui sobre a cena, né, da morte do Dewey, né? Tem uma cena muito... Ela é muito montada, né? Tem toda ali um estudo de fotografia e tal, né? A fotografia puxa um pouquinho ali, depois ela faz toda uma ambientação bem macabra. As cores também, eu gostei muito da cena ali do hospital, porque é uma cena muito acinzentada e mostra como o personagem, você vai morrer porque já deu, cara, você já tomou muita facada nessa franquia, você vai morrer. Eu gostei como isso foi. Eu, sendo bem sincero, eu achei a morte dele tão xoxa, tão sem sentido. Eu falei até isso no meu podcast. Em relação à morte dele, eu acho que a gente vai falar mais pra frente. Eu tinha achado essa morte muito foda na hora que eu vi a primeira vez, tá ligado? Na hora que eu vi a morte lá, o tanto que ela foi sangrenta, a construção da cena, a direção, tudo tava perfeito. Mas na hora da revelação final, ela me deu quebrado de perna. Quebrou a minha perna. A cena, ela é muito bem construída. Só que não tem sentido, porque... Cara, o Dewey, ele é muito alto. Ele é muito alto mesmo. E é forte. Ele é forte e é treinado. Essa cena também faz sentido porque ele viveu os filmes anteriores, tá ligado? Ele, como um cara que já viveu aquilo 4 vezes, não dava pra ele chegar no elevador, deixar as minas lá e voltar pra trás, mano. Só porque ele lembrou que tem que atirar na cabeça. Essa atitude aí eu também não gostei.
mas fora isso, eu até quando eu gravei o meu podcast, eu até falei como eu não gostei da cena final, e reassistindo, eu começo a entender mais aquela cena, principalmente o final. Ele é fortemente uma referência do primeiro filme, né? De os personagens irem lá naquela casa e aí você vai ter o grande finale, né? Eu já sabia que uma das assassinas era aquela menina, eu até esqueci o nome dela, né? Não faz o menor sentido porque ela é muito baixa, e isso me trouxe aquela certa... não consegui entender, não consegui compreender um pouco mais sobre isso. Bom, já que a gente falou um pouco aqui desses personagens, eu acho que uma atriz que merece ser aplaudida demais é a Melissa Barrera. É uma atuação muito boa para um filme de terror slash, né? A gente fala isso porque normalmente filmes de terror não tendem a aprofundar muito essa coisa da atuação, né? Ela e a menina, a Dina Ortega, elas são ambas atrizes muito boas. E eu gostei muito dela aqui. Ela é uma personagem que ela tem visões ali com o seu pai, o seu falecido pai, né? Que é o Billy Loomis, que magistrosamente interpretado, né, pelo Scott Urich, né? Que é um ator que eu gosto bastante. E eu gostei muito de como eles trouxeram ali a maquiagem para trazer um pouco a semelhança do primeiro filme. Além de referências como Psicose, Halloween e outras coisas, eu acho que Pânico 5 é um daqueles tipos de filmes que eu vou assistir muitas vezes. É um daquele tipo de filme que vai ficar marcado pela sua sutileza. Se o Wes Craven, né, o espírito de Wes Craven estiver entre nós, ele amou esse filme, sabe? Ele se sentiu homenageado e muito respeitado. Então eu fecho aqui Scream ou Pânico 5 ou apenas Pânico com a nota 8.5. E eu quero saber de você aí, você já assistiu Pânico 5? Não assistiu? Pretende assistir? Me deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse filme, né? Se você pretende assistir ou se você já assistiu, dá uma passada lá no nosso podcast, que a gente tem muitos podcasts, tem sobre cinema, sobre séries, sobre animes. Animes ainda não, mas a gente sempre fala desse tipo de conteúdo. Também me siga lá nas minhas redes sociais, eu sempre falo sobre cinema. O Oscar tá chegando aí, vai ter o podcast do Oscar. E é isso aí, muito obrigado, até a próxima J Críticas, valeu e até a próxima.